Olá, seja bem-vindo ao Tributário em Destaque, um podcast do Correia Porto Advogados. Aqui nós vamos compartilhar notícias de última hora do universo tributário. Hoje, em especial, falaremos do PERSE, especificamente da notícia que traz aí a informação de que o PERSE está extinto a partir do dia 1º de abril. E a doutora Rebeca Freire está aqui conosco nos nossos estúdios aqui para poder compartilhar um pouquinho de informações sobre o PERSE e os seus impactos na atividade produtiva. Sabemos que desde março de 2022, várias empresas que foram contempladas por esse benefício fiscal estavam ali usufruindo da alíquota zero de alguns tributos federais. Então, Rebeca Freire, que é aqui do Contencioso do Correia Porto Advogados, vai nos ajudar aqui a entender as razões dessa extinção e você, contribuinte, vai ter a oportunidade de compreender se você pode ou não pleitear, se essa extinção do PERSE ela é legal, não é legal, devo segui-la, devo consultar meu advogado, enfim, estamos aqui para desvendar e trazer clareza nesse ponto. Bom, Rebeca, mais uma vez, seja bem-vinda, fique à vontade para se apresentar e falar um pouquinho para nós também sobre o PERSE, quando ele surge, qual o objetivo do PERSE, antes de nós entrarmos aí nas questões relacionadas à extinção do programa. Eduardo, então vamos começar falando o que é o PERSE. O PERSE, um programa emergencial para a retomada do setor de eventos, ele foi instituído em 2021, tendo a sua vigência a partir de março de 2022 por questões meramente legislativas que não convém trazermos aqui. E o PERSE ele tem como objetivo o quê? Manter as atividades das empresas voltadas ao setor de eventos que foram prejudicadas com as interferências causadas pelo Covid-19. Esse programa tinha como principal objetivo a redução das alíquotas a zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Na redação original da lei, em 2021, foi instituído que o programa duraria 5 anos, 60 meses. Então, este foi o cenário inicial para o programa emergencial para a retomada do setor de eventos. Rebeca, eu acho curioso, né? Porque em que pese ser o programa de retomada do setor de eventos, ele também, ao que me parece, ele abarcou outras atividades, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso aconteceu porque algumas atividades, muito embora elas não estivessem contempladas pela legislação, referente, ao KNAI daquela atividade, a receita que ela tinha era exclusivamente das atividades direcionadas a eventos. Então, essas empresas ficaram muito prejudicadas. Então, por isso que teve esse alargamento, foi um pouco controvertido, mas tivemos sim essa situação. Sabe o que eu vejo até hoje nos nossos trabalhos de consultoria em especial? Muitas atividades que foram contempladas pelo PERSE, ou seja, tiveram ali o direito de recolher os tributos federais com alíquota zero, apesar de estarem contempladas, acabaram não usufruindo, porque tinham dúvidas. Aplica-se ao KNAI principal? Só ao principal? Aplica-se também ao KNAI secundário? Era uma dúvida. Aplica-se a empresas de lucro real e presumido? E se eu estiver no Simples Nacional? Para mim, se aplica ou não se aplica? Se aplica apenas aquela receita de quando a prestação de serviços ela é para uma empresa de eventos? Então, são tantas as dúvidas que surgiram, mas o interessante é que ao longo do tempo, o tempo foi passando, a Receita Federal foi se manifestando, foi ajustando também o SPED fiscal, e aí foi dando clareza, mas até hoje tem muitas empresas desses setores. Eu sei que temos lá segurança privada, tem trabalho temporário, até fabricação de vinho no início também tinha, né? Então, ou seja, não é nem prestação de serviços, mas também tinha sido contemplado. E aí é em razão do lobby setorial, né? Que a gente sabe que isso acontece no Congresso Nacional. Então, existem ainda muitas empresas
que não usufruíram desse direito e que se estavam ali encaixadas, né, dentro dessa possibilidade de redução a zero das alíquotas dos tributos federais, até hoje, então, poderiam, né, usufruir então desse direito, recuperando os tributos que acabaram pagando, né, indevidamente, porque era alíquota zero e ela acabou tributando, né, como se não estivesse participando do benefício fiscal. Mas agora a notícia, né, que é a notícia mais recente, dá conta da extinção. Explica um pouquinho o porquê. Se nós tínhamos lá uma lei dizendo que o PERSE ele tem que durar até março de 2027, agora nós estamos em abril de 2025 e o governo extinguiu o benefício fiscal baseado em uma lei de 2024. Explica aqui para o contribuinte por que isso se dá dessa maneira, já que existe uma lei estendendo o prazo até 2027. Aqui a gente tem um confronto super interessante, porque inicialmente a lei instituiu o programa e colocou lá um prazo de 60 meses. De lá para cá teve desdobramento. Então, em 2023 a gente teve uma medida provisória que aparentemente havia extinto o PERSE, mas logo foi retomado pela lei em 2024, porque aquela medida tinha alguns resquícios de ilegalidade, inconstitucionalidade, então não prevaleceu. E aí em 2024, salvo engano, a lei 15.589, ela trouxe uma disposição diferente, que era: o PERSE será extinto quando atingido o teto de 15 bilhões de reais. E aí é a surpresa para o contribuinte, né? Você não sabe quando esse teto seria atingido ou não. E aí, surpreendentemente, em meados de março de 2025, a gente teve então essa notícia de que atingiu o teto de 15 bilhões e agora o programa acabou em abril de 25. E por que isso assusta? Porque todos os contribuintes que estavam se beneficiando desse benefício fiscal, eles foram surpreendidos repentinamente e eles tinham planejado, então, né, ficar até março de 2027 com as alíquotas a zero dos tributos federais. Então, esse foi o grande problema. E aí, o que a gente tem aqui de super interessante? Os desdobramentos dessa medida, né, como que vai ser daqui para frente. Então, aí vem as discussões judiciais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas foi basicamente isso que aconteceu. Então, a gente tinha uma lei que tinha uma regra de 5 anos e agora tinha um teto. Interessante, Rebeca. Olha só, né? Então, para deixar isso sempre bem claro, né? O contribuinte que tinha esse benefício fiscal, ele se organizou, então, ele se planejou, se organizou pelo menos para o ano de 2025, considerando que a alíquota dos tributos federais seria zero, especificamente PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, e de repente, no fim do primeiro trimestre do ano, do primeiro ainda dentro do primeiro quadrimestre do ano, ele é surpreendido com a extinção e também, pelo que pude ler, né, e verificar, a partir já as receitas, né, ou seja, os serviços ali, as receitas decorrentes de serviços ou fornecimento a partir de 1º de abril voltarão então a ser tributadas por esses tributos federais. Isso aí coloca o contribuinte em mais essa oportunidade dentro de um cenário de grande insegurança jurídica. O que você acha disso? Sem dúvida. A insegurança jurídica, ela bate em primeiro ponto nessa divergência da legislação, né? Quando você tem uma revogação de um benefício, de uma isenção lá atrás, contrariando uma disposição legal que está no nosso Código Tributário Nacional, no artigo 178, né? Então, essa isenção que nós tínhamos, ela não poderia ser revogada da forma como foi. Então, isso gera insegurança jurídica. Além do mais, a gente tem aí a afronta aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, que também respingam nesse sentido. Queria falar desse ponto, Rebeca, porque olha só que situação interessante, né? Então, a Rebeca nos trouxe aqui que o PERSE, ele foi criado lá
tem uma lei de 2021, mas ele passou a vigorar em março de 22. Agora, né, tivemos a notícia mais recente de que o benefício foi extinto porque ele alcançou o valor máximo estimado dentro da lei de 2024, exatamente agora no fim do primeiro trimestre do ano de 2025, mas era um benefício ali concedido com determinadas condições e prazo certo, né, cujo prazo se expiraria em março de 27. Né? Então nós temos a Receita Federal, de um lado, extinguindo o benefício, e de outro, nós temos um poder judiciário que está se manifestando, ampliando não, né? Eu diria ampliando, mas não é ampliando, mantendo aquele prazo inicial previsto em lei e dizendo que as empresas podem sim usufruir, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, deste benefício, alíquota zero desses tributos federais, até março de 2027. É isso mesmo? Nós temos a Receita Federal se manifestando de um lado de uma maneira, Poder Executivo, e o Poder Judiciário de outra maneira. Essa é uma tendência. Qual que é a expectativa desses julgamentos? A bem da verdade, Eduardo, é que assim, o Judiciário vai interpretar a legislação de acordo, né, com aquele caso concreto. Aqui a gente tem uma situação em que o Código Tributário Nacional, ele fala para a gente o seguinte: a isenção de um benefício fiscal só pode acontecer se ele não tiver características, né, de tempo certo, condições delimitadas. Então, se eu não tiver, aliás, se eu estiver fora dessa regra, então pode ter a revogação. E não é o que se opera aqui, né? Por isso que o Judiciário tem aplicado a manutenção, né, do benefício da primeira lei. Por quê? O entendimento é: se eu não estou fora da regra do artigo 178, então eu devo permanecer com a disposição anterior. Então, eu vou ficar com esses 5 anos de benefício fiscal. Então, é basicamente esse o entendimento. Maravilha. E aí, a última pergunta, que eu acho que é aquilo que os contribuintes e os interessados no tema tributário querem saber. E eu, como contribuinte, que estou dentro da regra, o que eu devo fazer diante dessa extinção? Judicializar. É muito importante que essa discussão seja levada a efeito do judiciário. Isso porque hoje as primeiras instâncias estão decidindo a favor dos contribuintes, porque o STF já falou lá atrás que deve ser observada a regra do artigo 178. Então, esse caso do PERSE pode ser, ainda que por analogia, aplicado essencialmente o que está no artigo 178. Então, para você não ficar de fora desse benefício, para que você permaneça utilizando, é muito importante que você leve essa discussão para o judiciário. Inclusive, né, esse tema pode ser afetado eventualmente. Então, as decisões definitivas sobre esse tema vão te alcançar. Então, a recomendação é que sim, procure, né, o advogado de sua confiança para cuidar desse tema e, né, se possível, manter aí o benefício para a sua atividade. Isso é interessante, né? Porque, vejam só, né? Se esse argumento do contribuinte, que está sendo analisado pelo Poder Judiciário, ele prospere, todas as atividades que estavam no PERSE desde o início, em alguma medida, teria ali bons argumentos para discutir a sua manutenção, inclusive no programa, desde o início até 2027, porque muitas atividades foram retiradas do benefício no meio do caminho. Imagino que até para essas atividades haveria a possibilidade de se discutir o cumprimento do prazo, que está na lei aprovada pelo Congresso Nacional. Mas, Rebeca, hoje era isso. Nós temos aqui tema para, assunto sobre o PERSE para ficar falando por muito tempo, mas nós fizemos o essencial. Trouxemos aqui os insights e entregamos aquilo que nos propusemos. Muito obrigado pela participação. E você, fique conosco. Muito obrigado por acompanhar Tributário em Destaque, um podcast do Correia Porto Advogados, e até breve.